Este daqui é o Honda HR-V EXL Honda Sense 2024. Já estamos com a linha 2024 do SUV compacto da Honda e neste vídeo você vai conferir todos os detalhes sobre o Honda HR-V EXL. Então já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações, porque neste vídeo você vai conferir tudo: ficha técnica, preço, versões e como anda o Honda HR-V 2024. Na linha 2024, o Honda HR-V segue com seu mesmo design e nada mudou na parte externa. Então na linha 2024 ele segue com a grade mais horizontal nas versões aspiradas, enquanto a Turbo tem um estilo colmeia em black piano, símbolo da Honda posicionado bem ao centro, que não conta com um Sense posicionado ali, tudo fica lá no para-brisa. O conjunto óptico é 100% em LED, então com esse DRL, e conjunto óptico na parte inferior em LED por espelhos, que faz um visual bastante bonito, na minha opinião. Mais abaixo, nós temos o detalhe da luz de neblina e aqui fica posicionado de fato a grade no estilo colmeia. E quando é turbo, ele inverte a situação. O horizontal vem para baixo e aqui o colmeia vem para cima. Outro ponto também é que essa versão não conta com sensor de estacionamento dianteiro. Isso fica apenas para a versão topo de linha deste SUV compacto. Mecanicamente, esse modelo vem equipado com motor aspirado. 1.5 de 126 cavalos de potência, tanto na gasolina quanto no etanol. São 16.8 kg de torque máximo, com transmissão automática do tipo CVT, que simula 7 velocidades, e 0 a 100 em 11.2 segundos. A grande curiosidade desse motor é que ele é 1.5 aspirado, mas ele tem uma performance muito próxima dos 1.0 turbo. Isso porque a gente já fez alguns testes e a gente sabe que o 0 a 100 desse carro é muito parecido com os modelos turbo, por exemplo, do T-Cross, e assim como a sua retomada de 60 a 100 e tudo mais, inclusive na frenagem, é um carro muito eficiente. Apesar de ser um SUV, ele é relativamente compacto nas suas medidas. Tem 4,33 m de comprimento, isso porque ele usa a mesma plataforma do City Hatch, né, e City Sedan. Uma outra coisa são os seus pneus. Todos eles usam as mesmas medidas, independente da sua versão. Então é um pneu 215 de perfil 60 e aro 17, mas conta com freio a disco nas 4 rodas e o seu conjunto de suspensão, na minha opinião, ele é agradável, mas faz um pouco de barulho aqui na parte dianteira e isso poderia ser um pouco melhor. É um carro muito mais macio comparado à sua versão passada, mas é um carro um pouquinho barulhento na suspensão. O retrovisor é pintado na cor do carro com repetidor de seta e essa versão já conta com keyless. Então a gente coloca a mão na maçaneta, tem o trancamento com rebatimento automático do retrovisor e quando a gente coloca a mão na maçaneta, a gente destranca o carro. Na parte traseira nós temos freio a disco e continuando como era na versão passada, nós temos a maçaneta posicionada exatamente aqui. Então um conceito diferente, deixa ele com um ar até meio esportivo, né? Tem um conceito diferente mesmo. E a coluna C é mais caída para dar esse ar de carro coupé. Entretanto, por conta dessa queda aqui, o porta-malas diminuiu bastante, que a gente já vai contar. Mas no geral, o carro é mais bonitinho, ele é um pouco mais quadrado, mas eu ainda acho a dianteira muito diferente da parte traseira desse carro. E aqui é onde o HR-V não me agrada muito. Essa traseira é um pouco diferente da dianteira, elas não conversam muito bem na minha opinião. Conta com essa lanterna aqui no estilo Ciclope, que todo mundo pegou a moda depois que a Porsche lançou isso no Cayenne praticamente. Não sou dos mais fãs desse tipo de lanterna, mas tudo bem, agrada. Toda a assinatura em LED, inclusive luz de seta, luz de freio, luz de ré, mas nessa versão não temos porta-malas elétrico, mas temos câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. O porta-malas é o ponto mais negativo do Honda HR-V nessa geração, porque ele perdeu capacidade. São 354 litros agora. Você tem um certo aproveitamento, ele é mais largo, você consegue colocar algumas coisas, mas comparado à versão passada, realmente ele fica a desejar, é um carro menor nesse espaço. Então, carrinhos de bebê, coisas do tipo, realmente aqui já não vai caber, porque ele ficou menor. Então, isso acabou pecando, porque a grande vantagem do HR-V na versão passada era a sua modularidade, carregar muita coisa em um carro compacto. E agora ele é só mais um SUV com porta-malas médio na categoria. O espaço interno ainda continua sendo uma vantagem, apesar do porta-malas ser menor. Então, sentando aqui, esse banco está ajustado para a minha altura. Tem 1,75 m, olha só o tanto que sobra de joelhos. Tanto é que dava até para colocar esse banco um pouco para frente, para aliviar um pouco o porta-malas e você ter mais capacidade ali. Mas, no fim das contas, não é isso que aconteceu. Você poderia até fazer isso porque, como o teto é mais reto, você consegue colocar o banco para frente. Não é tão difícil fazer isso, mas de alguma forma isso não aconteceu.
Mas você tem um bom campo de visão aqui, então a área envidraçada é muito boa, o espaço aqui, ó, consigo cruzar as pernas literalmente, mas de fato eu acho que tem tanto espaço interno sobrando que poderia colocar esse banco um pouquinho para frente, justamente para você ter um pouco mais de espaço traseiro. Outra coisa é que ele conta com 2 tomadas USB naquela região e mais 2 saídas de ar e um porta-objetos. Então, pensando no conforto interno, para quem está sentado aqui, vai muito bem apenas para 2 pessoas, porque a terceira pessoa sentada aqui no meio é um banco muito estreito e mais alto, mais duro, até porque você tem um apoio de braço. Então, no fim das contas, é mais indicado para 4 pessoas aqui viajar. E uma outra vantagem é o sistema Magic Seat. Então você tem um assoalho praticamente plano e você consegue levantar esses bancos e ter um espaço enorme aqui, mais até do que no porta-malas no fim das contas. Já aqui no interior do Honda HR-V 2024, a chave ainda permanece a mesma, é uma chave bem bonitinha na minha opinião também, mas não tem partida remota essa versão inclusive. O volante redondo sem detalhe achatado aqui, revestido em couro, comandos do painel de instrumentos que eu já vou mostrar, e essa versão conta com acendimento automático dos faróis e com retrovisor fotocrômico, mas ele não tem um sensor de chuva, apenas o temporizador na realidade. Nós temos a partida por botão, ar-condicionado digital de apenas uma zona e esta central multimídia no estilo TV de tubo, né, que é uma solução Brasil na verdade. Isso porque os modelos europeus do Honda HR-V, que é exatamente esta versão, conta com uma central multimídia no estilo Civic e do estilo do ZR-V que vai chegar ao nosso mercado. Mas aqui no Brasil eles tiveram que fazer uma solução mais tupiniquim na realidade e colocou um sistema bem simples, com uma resolução simples também, sabe? Meio feia, não é das mais bonitas, mas conta com espelhamento sem fio aí na realidade, além de rádio e Bluetooth também no caso. Botão físico de volume, que é um ponto muito positivo nos dias de hoje, aí você tem um botão físico para volume e para ar-condicionado. Conta com carregador sem fio, 2 tomadas USB normais, não tem tipo C. A manopla do câmbio fica posicionada aqui, mas as trocas virtuais desse câmbio CVT são aqui nos pedal shifts atrás do volante. Conta com função Econ para economia de combustível, nós temos aí assistente de descida, freio de mão eletrônico e auto hold. 2 porta-copos aqui na parte inferior e a estrutura do console, na minha opinião, é mais simples comparado à versão passada. Então você tem uma estrutura aqui que imita um material macio, ele é meio emborrachado, mas ele é mais duro, e plástico duro seco na parte superior do console. Essa versão conta com 6 airbags, o que é um ponto muito importante também, então você tem airbags de cortina, frontais e nos bancos também, para você ter mais segurança embarcada. Já o painel de instrumentos, ele é simples, né? 2 painéis simples ali, analógicos nas partes laterais e o meio em LCD colorido. E pasmem, apesar de tantas funções que você tem aqui com relação a GPS, computador de bordo e uma série de coisas, ele não tem um velocímetro digital. Você tem que ficar olhando no ponteiro, porque apesar dessa tela ter tudo, inclusive uma função semi-autônoma, o carro não tem um velocímetro digital, né? Não faz o menor sentido uma coisa dessa, mas acreditem, a Honda deu uma dessa e não tem um velocímetro digital. Na parte lateral nós temos ajuste de altura do facho do farol, sensor traseiro na realidade, acionamento da função Honda Sense e controle de tração e estabilidade. E uma das grandes vantagens e das inovações que a Honda fez aqui com relação às saídas de ar do Honda HR-V são que nas partes laterais você tem 2 sistemas, um mais direto e um mais difuso, para você não ter aquele vento forte no rosto, mas uma espécie de pulverizador do ar, que você tem ali uma saída um pouco mais suave e mais gostosa para quem não gosta daquele vento muito forte direcionado diretamente na pessoa. O volante tem ajuste de altura e profundidade e a partida por botão aqui ela vai mudando de acordo com o que você faz no pedal. Então quando você pisa no freio ela fica inteira vermelha e quando você tira o pé ela fica pulsando. Mas agora chegou a hora da gente dar uma volta nesse carro para eu contar para vocês aí como que é andar no Honda HR-V 2024. Pessoal, e dirigindo aqui o HR-V na sua linha 2024, nada muda na realidade. Ele segue com esse motor aspirado nas versões mais simples do carro, como essa XL, que é a top de linha com motorização aspirada, com kit Honda Sense de série. A questão é que mesmo tendo bons números, né, de retomada, de 0 a 100 e uma série de coisas, ele ainda é um carro que você tem que pôr muita rotação para desenvolver ele, para você ter performance, para você ter aquela sensação de velocidade com ele. Porque no seu modo normal, como a gente anda, você tem que pisar bastante para você fazer ele acelerar. Então isso demora com que ele embale, uma motorização aspirada. Ao contrário das turbos, é lógico que você tem um carro muito mais disposto, muito mais cedo, sem tanto esforço para aceleração. Isso daqui é uma motorização aspirada, extremamente eficiente, sobretudo para quem quer economia de combustível. É um carro extremamente econômico,
Mas para quem busca um pouco de performance, realmente vai sentir aqui um pouco de falta de disposição, de fôlego. Coisa que, por exemplo, nos seus modelos concorrentes, como um T-Cross, por exemplo, como um Nivus, Fastback, você tem um carro mais disposto, tanto nos 1.0 aspirado, quanto nos mais potentes, 1.3, 1.4 e por aí vai, né? Dependendo aí da marca e modelo do carro. Aqui realmente é uma pessoa que está sem pressa e quer uma motorização mais segura, vamos dizer assim. Porque motores aspirados tendem a render mais a sua longevidade de motorização. É um motor que dá menos problema, é um motor menos sensível, apesar de ser injeção direta de combustível, daí a sua economia de combustível, é um carro com uma manutenção muito mais baixa, muito mais barata e muito mais segura de se manter, ao contrário dos turbos. Isso é um fato inegável. E como eu comentei com vocês, a economia de combustível desse carro é algo que realmente surpreende. Temos uma média urbana de mais ou menos 11 km por litro com gasolina e um consumo rodoviário de 16, 17, 18 km por litro, facilmente, isso dependendo aí do seu trecho. Mas mais de 15 km por litro com certeza você consegue, mesmo no SUV. É um carro que passa mais ar embaixo e uma série de coisas. Mesmo assim, é um carro extremamente econômico e surpreende bastante neste sentido. É realmente um carro muito econômico. Com relação à suspensão, é um conjunto muito eficiente também, absorve bem os buracos, mas a dianteira faz bastante barulhinho, aqueles barulhinhos bolhados que incomoda no fim das contas. Realmente você se sente incomodado um pouquinho com isso. Mas de modo geral, absorve muito bem os buracos. A Honda mexeu bastante no seu conjunto de suspensão para essa geração do carro. Ela é mais nacional comparada à sua primeira versão, por isso é um carro mais gostoso. Mas você percebe ele ondular em algumas situações e naqueles buracos mais secos você tem aquela batida que incomoda um pouquinho. Mas no geral é uma suspensão muito calibrada para o nosso mercado, típico de Honda, aquele carro que faz aquelas batidas secas, mas ao mesmo tempo macio, que realmente a gente até estranha por ser um carro da Honda. Honda sempre foi um carro mais firme, né? A gente percebe isso nos outros modelos da marca, mas essas novas gerações de HR-V, City e City Sedan, a gente percebe um carro muito mais macio. Com relação ao seu isolamento acústico, como se trata de um carro aspirado e CVT, a sua rotação e o seu barulho de motor acabam sendo um pouco mais presente. Mas como a Honda trabalhou muito nos para-brisas acústico, parede corta-fogo, manta no capô e uma série de coisas, isso acaba sendo minimizado. Mas quando você acelera muito, você escuta um pouco dessa motorização, mas demora para embalar, sabe? O carro precisa ali de alguns segundinhos para entender que ele está no modo tudão e ele precisa de força e disposição para andar na realidade. A sua direção eu acho muito bem calibrada para o nosso mercado. Uma das coisas que a Honda sempre soube fazer muito bem é esse acerto de direção, é o carro ser dinâmico, direto, rápido em resposta. Isso é muito bom. A posição de dirigir do HR-V foi elevada, como eu falei para vocês no começo do vídeo. É um carro mais alto de condução, então você senta acima do console, mais visão de capô, só que ao mesmo tempo você fica tão alto que você fica com a visão periférica aqui do parasol. Isso me incomoda um pouco. Para quem é mais baixinho, você tá mais alto, então você não percebe muito isso, mas eu tenho 1,75, não sou dos mais altos. E pessoas mais altas do que eu vai se sentir incomodado com esse ponto, porque o para-brisa diminuiu o seu tamanho. E isso faz com que você tenha uma sensação de campo de visão minimizada aqui na frente. Os vidros são maiores, laterais, o espelho então nem se fala, é imenso, mas o para-brisa realmente te dá uma sensação de carro esporte, carro menorzinho, sobretudo. Entre os equipamentos, como ele vem equipado com o Honda Sense, por exemplo, é um carro muito legal em tecnologia embarcada, então a direção semi-autônoma faz com que você não precise segurar a mão no volante 100% do tempo. Por alguns segundos ali você tem uma direção semi-autônoma funcionando, como eu estou mostrando para vocês agora, te mantém na linha da curva e uma série de situações. Então você consegue rapidamente mexer numa central multimídia, colocar o telefone para carregar no carregador sem fio, ajustar um espelho de forma segura, porque o carro está ali te mantendo dentro da faixa, isso até os seus 120 km por hora. Lógico que uma curva mais fechada ou coisas do tipo, realmente você precisa de atenção, o carro não vai fazer sozinho. Mas numa via igual agora, Marginal Pinheiros aqui, sossegado, tá vendo? Mantendo ali uma média de 70 km por hora, ele realmente atende muito bem, essas curvas aqui. Você consegue até conversar e gesticular do jeito que eu tô falando com vocês aqui, sem precisar pôr a mão no volante
propriamente dito. Então tá aí pra vocês, pessoal, um pouco das minhas impressões ao dirigir aqui com relação ao Honda HR-V na sua linha 2024. Quero agradecer demais a audiência de vocês por esse vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Em breve a gente vai fazer mais vídeos e já comente aí, se vocês gostaram desse formato que eu fiz para vocês de vídeo, apresentando de uma forma um pouquinho diferente, já comente o que vocês acharam e coloquem nos comentários quais outros carros vocês querem ver aqui no canal. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.